Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Queimadas Cultcast, o podcast que conecta você com as temáticas culturais da nossa terra. Eu sou Lamartine Miranda, esse é o primeiro episódio desse podcast que vai trazer muitos assuntos interessantes aqui em relação à cultura. Olha só, a temática de hoje é música para os nossos ouvidos, literalmente, né? Eu estou aqui hoje com o Arthur Nascimento. Seja muito bem-vindo, meu querido Arthur. Valeu, Ele que é... Vou primeiro fazer uma apresentação aqui rápida sua, certo? Depois você fala mais. Ele que é formado em música, né, pela UFCG, e que também é um estudioso da cultura regional. E vai bater esse bate-papo aqui bem interessante conosco hoje sobre essas temáticas e principalmente sobre a música. Seja muito bem-vindo e suas considerações iniciais, Arthur. Salve, galera. Para mim é um grande prazer estar aqui, né, nesse projeto, né, que a gente idealizou. Estar aqui hoje acompanhando Lamartine Miranda, né, nesse Queimadas Cultcast, que é um projeto que conta comigo, com a Adriana também, que desenvolvemos pensando nesse propósito de darmos as vozes, né, a quem vivencia, quem de fato move a cultura lá na nossa cidade, que é Queimadas. E por isso a gente está fazendo esse primeiro episódio, né, fazendo esse tete-a-tete aqui entre a gente, né, eu e o Lamartine, né, e para os próximos episódios, né, trazermos uma diversidade de temas, né, de temáticas, mas hoje vamos falar um pouquinho, né, do que eu curto mesmo, né, com a música. Isso aí. Antes de começar, vamos pedir pro pessoal curtir, né? Curta esse vídeo, comenta, também se inscreve no nosso canal. O arroba do YouTube, nosso canal no YouTube é o arroba Queimadas Cultcast. Então, você vai procurar no YouTube Queimadas Cultcast e se inscrever. Aproveita também, já comenta sobre esse bate-papo, curte também e compartilha, né? Interessante para chegar a mais pessoas essa conversa interessante, essa temática cultural que está faltando um pouco de divulgação na nossa cidade, mas agora sim encontramos esse veículo para divulgar a cultura no nosso município, né? Olha só, Arthur, para começar a conversa, né? Vamos lá, conta pra gente aí como começou essa história sua na música. Cara, é interessante porque, assim, a gente vai vivendo as coisas, né? E vai depois, quando a gente vai buscar fazer o exercício de recontar a sua história, assim, né? Você começa às vezes, você cai no risco de ir falando as coisas que mais te impactaram, né? Mas quando eu me propus, né, esse exercício de dizer assim, ó, como é que foi meu início assim com essa trajetória, né? Eu já tentei assim meio que sempre contar mesmo de uma maneira mais como aconteceu assim a ordem dos fatores, né? Eu era um pré-adolescente ali, né? Tinha uns 10 para 11 anos assim, mais ou menos. E já estava morando aqui. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio de Janeiro, mas moro aqui em Queimadas desde os 8 anos de idade, por aí. Meus pais, a família assim, dos meus pais são todos daqui, né? Eles saíram daqui e foram morar no Rio de Janeiro um bom tempo, né? E lá no Rio de Janeiro, quando eu era muito criança, né, não tive assim um contato de fato com iniciação musical, de fato assim, a não ser, por exemplo, minha irmã, ela teve ela tinha na escola dela aulas no contraturno, né, de música, né? Então ela aprendeu flauta, aprendeu teclado, piano, né? E no máximo que a gente tinha assim, que eu tinha em casa, além dos CDs do meu pai, assim, aquelas músicas assim que ele gostava, alguma coisa que ela trazia também, né, de jovem, né, da época dos anos 2000, né? E assim, tinha a flauta, tinha um teclado que ela tocava, às vezes eu ficava batucando ali uma cadeira, né, acompanhando ali. Mas quando eu vim morar aqui, né, quando eu estava nessa idade, mais ou menos 10 para 11 anos de idade, uma tia minha chegou para mim, para minha mãe, e disse: "Olha, eu vou matricular meu filho numa aula de música que vai ter na Boca do Boi, ali no bairro ali, né, que era pertinho lá de casa, né? Na capela que tem lá, é uma igreja, Sagrado Coração de Jesus, né? E tinha uma menina dando aula lá. Eu acho que o pessoal do Queimadas conhece. Diana Ellen. Né? Ela deu aula nesse projeto lá, assim, tinha aquele aulão assim, né? Era o sábado de manhã e tinha aula de percussão, de teclado, de violão,
de tudo lá, né? Tudo junto, misturado. Exatamente. Aí tinha as turmas, as classes, no início deu muita gente. E eu disse, você quer, Arthur, aprender? Não, eu queria aprender. O que é? Eu vou escolher violão, né? Porque jovem, né? Olha assim, o violão, né? Depois eu vou pra guitarra, aquela coisa, né? E aí comecei a ter as aulinhas ali com ela, aprender ali o básico, aqueles primeiros acordes, as primeiras músicas, né? No início, obviamente, assim, eu era criança, assim, não tinha aquela dedicação, né? Assim, pegar uma vez ou outra, né? Até brinco que minha irmã, como já tinha uma base, assim, musical, né? Ela pegou uma música primeiro que eu no violão. E aí eu disse, não, tá errado, né? Eu estou tendo aula, né? Aí eu disse, eu vou fazer... Vamos dedicar mais. Eu vou fazer a meta aqui, ó. Todo dia eu vou treinar 15 minutos. Aí eu comecei a treinar 15 minutos ali todo dia no instrumento, né? Machucando os dedos, né? Porque o violão no início, né? Era um violão corda de aço, aí machucava os dedos. Mas fui aprendendo, né? Aí com o tempo ela não pôde mais dar aula, né? Ela começou a trabalhar... um outro emprego e ocupava assim praticamente o tempo dela todo. Meio que só ficou eu como aluno depois. Eu fui o que perseverou. Eu digo muito isso, sabe, Lamartine? A música é de quem persevera, sabe? Não é essa coisa do dom, assim, pra mim. Eu já tentei aprender violão, mas também desisti várias vezes. Pois é um instrumento que, assim, tem instrumentos que no começo é fácil e vai ficando difícil. Aí tem outros instrumentos que começa já um pouco difícil, aí vai ficando um pouquinho mais maleável, assim, você vai entendendo a lógica ali, né? Mas tudo tem o seu desafio, né? Tudo tem o seu desafio. Aí o que acontece? Com ela eu passei, assim, uns 2 anos, tendo umas aulas de violão, aí ela parou de dar aula, fiquei um tempinho sem ter aula, e aí já sabia, por exemplo, de Samuel, né? Samuel, que dá aula em Queimadas, deu aula Queimadas todinha, né? E aí eu comecei a ter aula com Samuel. Na casa dele, tem uma escolinha de música lá. E, bem, lá eu podia aprofundar um pouco mais. Eu já tinha uma base, aquela parte introdutória ali, que é mais fadigante, assim, já tinha passado, né? Então eu pude dar uma certa aprofundada ali tecnicamente, né? Ele foi já me passando algumas coisas, aí também comecei a estudar um pouco teoria musical com ele, né? E logo depois eu parti para a guitarra, né? Deu aquela ânsia assim de adolescente, né? Não, vou tocar guitarra, né? E aí consegui, meus pais conseguiram comprar uma guitarra para mim. E comecei a ter aula, só tinha a guitarra, viu? Guitarra é um instrumento elétrico, você sabe que precisa, né? Do som, né? Da caixa de som. Não, só tinha a guitarra, era só a guitarra e treinava assim, ouvindo assim, né? Hoje está mais acessível, tem muita coisa assim, mais acessível. Antes era mais difícil, apesar de que eu já peguei uma época dessa transição assim que era até mais tranquilo, né? Mas, enfim, foi bem difícil. Mas eu fazia disso uma espécie de motor para que eu realmente desenvolvesse mais, né? Então, eu fui treinando guitarra, aí depois comecei a ter aula em paralelo ali, né, também com o projeto que tem na Igreja Presbiteriana Renascer, né? Que é da Escola de Música Renascer em Cultura, com o professor Robson, né? Que é amigo de Samuel, né? Aí depois todo mundo ficou na mesma igreja, né? Eu não frequentava a igreja naquela época, mas aí depois comecei a frequentar aquele grupo de jovens, né? Já tocava o violão, né? Só precisei aprender as músicas, né? E aí eu peguei, comecei a ter aula com ele, aí ele tinha umas turmas lá de violão clássico, né? Aí ele dava um livrozinho assim com as partituras, eu aprendi a ler umas partituras e tive umas aulas ali com ele, aprendi algumas coisas ali da introdução ao violão clássico e ao mesmo tempo tocando guitarra, rock, né? Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, com a influência muitos dos amigos também da escola, né? Foram apresentando essas coisas. Mas na igreja não, né? Aí depois comecei a ter o contato com o gospel também, né? Na igreja. Aí tinha um CD assim, que ele tinha um monte de música assim, né? Thales Roberto, Fernandinho. Aí eu fui aprendendo, né? Tinha uma cifrazinha no máximo, tirava de ouvido, começava a aprender a música de ouvido. Mas interessante, Lamartine, que a minha primeira vez que eu me apresentei em público foi no recital, assim, em público formalmente, né? Foi no recital do projeto, né?
que a gente realiza todo final do ano, né? Até hoje tem, né? O projeto. E também Que ano recentemente? A primeira vez, lembra? foi o primeiro recital, foi em 2010. 2010. O projeto ele iniciou com uma apresentação na Câmara Municipal e eu fui para essa apresentação. O Samuel me informou, né? Olha, um colega meu vai fazer um projeto lá, eu vi lá a apresentação lá. Aí foi onde eu conheci Robson, aí eu peguei o contato com ele, aí por convite de Emanuel, saudoso Emanuel. Aí que ele teve umas aulas com o Robson nessa época. Arthur, vamos lá, né? Aí eu fui lá ter uma aula lá com o Robson. E aí comecei, depois o Robson me chamou para participar do grupo dos jovens e tudo mais. E foi nisso aí. Eu sempre tanto que a primeira música que eu toquei lá na igreja, nos recitais, como é um projeto, né, não tem essa restrição, assim, de ser não é um momento de culto, né? Isso. Aí a primeira música que eu toquei foi o do Red Hot Chili Peppers. Instrumental ali e tudo mais. Depois eu toquei outras músicas assim, instrumental. E aí ocorre que nisso aí eu fui pegando, assim, aquele gosto maior pela música, né? E aí me apaixonando mesmo, assim, conhecendo mais coisas, conhecendo guitarristas, conhecendo músicos, assim, de renome, né? E eu vi começar aqueles 15 minutos que diários. Num instante virou 20, virou 30, virou 1 hora, 2 horas, tá entendendo? Muita dedicação. Que não você tá lá e não percebe, sabe? Aí você realmente engaja no negócio, né? E eu assisti, assim, os DVDs, né, das bandas, dos grupos, né? E tentava aprender as músicas, né? Tinha um DVD do Kid Abelha, o acústico da MTV, né? Aí eu descobri que tinha uma função lá de legenda da cifra da música. Tinha no DVD? Aí eu botava lá e ficava assistindo, né? Todo dia, até arranhar aquele DVD lá. E aprendendo aquelas músicas, a mesma coisa com outras bandas, assim. E em paralelo tendo as aulas, né? Aí teve um momento, né, da minha adolescência, até eu comentei com você antes, né? Que eu fui jovem aprendiz, né? Dos Correios. Foi ali de 14 para 15 anos. Aí você fica sem rotina, né? Porque você estuda de manhã, aí você trabalha à tarde, aí qual o tempo, né, para o instrumento, qual que é, né? Aí tinha as coisas da igreja que eu já estava frequentando. Aí eu dei uma leve afastada nesse período. Mas, em tese, você ganha um poderzinho aquisitivo. Eu pude comprar a caixa, o amplificador, pude comprar uma pedaleira, né, para guitarra. Agora já sai som, né? Desse negócio que você fica 2 horas aí e ninguém ouve nada, né? Antes era só na igreja que dava para ouvir o som. Né? Exatamente. Ia no meio da igreja que ligava aquele negócio lá e... Enfim, e aí quando terminei, né, esse período, assim, esse estágio, assim, de jovem aprendiz... Aí eu fiquei um tempo ali parado, me recuperando. E eu disse, eu vou ter que voltar às aulas, né? Aí até o Robson me indicou um colega dele, de tempos assim, que estava abrindo uma escola em Campina, que era a Brooklyn, a Escola de Música Brooklyn, que é do Wellington, né? A gente, a galera mais próxima chamava de Bill, né? Aí eu disse, que legal, a escola aqui é mais caro, né? Mas vamos ver. Já estava bastante avançado para o projeto lá, né? Exatamente. Aí o Robson disse, olha, Arthur, eu não sou violonista. Você já aprendeu isso aqui? O que eu vou lhe ensinar mais? Assim, a gente já toca junto e tal. Olha, tem esse cara aqui que vai poder, é mais tua vibe, assim, vai poder te ajudar, né? E aí o que acontece? Fui ter aula, eu vi na divulgação da Brooklyn, tinha uma logozinha assim, que tinha um convênio com uma escola que eu admirava muito, assim, que era a IGT, né? Aí eu fui para lá e comecei a ter aula com ele. Aí eu vou ir mais assim na guitarra, porque aí eu comecei a ter uma sistemática maior, assim, porque tinha umas apostilas, ele tinha um convênio, né, com essa escola lá de São Paulo. Aí tinha as apostilas, né, módulo 1, módulo 2 e tal. E aí eu fui sistematizando mais aquele conhecimento. E fiquei alguns anos lá até chegar uma época que eu comecei a frequentar a extensão da Universidade Federal. Aí você pensou na carreira acadêmica. Isso, aí pronto.
Exatamente. Isso aí foi o seguinte, eu já queria viver da música. Queria viver como artista ou na cadeira? Como eu queria ser músico. Como músico mesmo. Tá entendendo? Eu dizia assim, eu acho que é isso que eu quero para mim. Já na minha adolescência, assim, né? Porque eu já estava tão imerso, assim, de, às vezes, passar horas, 4, 5 horas aqui, naquilo ali, diariamente. E eu disse, eu quero isso. Então, um dos caminhos que eu vi que era mais interessante era fazer uma universidade, né? Pô, eu quero fazer uma universidade, né? Então, por que não fazer algo que eu gosto, né? E aí o Robson já estava lá na graduação, aí ele me passou quando abriu a inscrição na extensão. Aí eu comecei a frequentar orquestras de cordas dedilhadas, um grupo de violões do professor Jorge Ribas, que é o professor de violão lá da UFCG. E isso em 2015, eu acho que foi 2015. E aí eu já tinha dito, eu vou fazer o vestibular de música. Fiz o vestibular de música, passei, mas ainda estava no 3º ano do ensino médio. Não pude fazer cursar. Tive que esperar abrir, e lá só abre no meio do ano, porque é sempre o 2º semestre, é o ponto 2, né, que abre a entrada para música. Então eu fiquei aquele 1 ano de hiato, assim, né, tipo, né, e aí nisso aí é engraçado porque eu convidei o grupo da extensão para participar do recital lá da igreja. Aí eles participou, aí o Jorge viu meu trabalho lá também, que eu já estava dando aula. Foi onde eu comecei a dar aula também, foi lá na igreja. Aí comecei também a pegar uns alunos particulares. Eu já tinha um outro aluno, assim, em Queimados aqui, alunos particulares. Dava aula a domicílio, né? E aí o Jorge viu e disse, tô precisando de um professor de violão lá para Musidom, porque o Jorge, além do professor da Universidade Federal, ele é professor da Musidom, escola de música aqui em Campinas, a mais tradicional aqui em Campinas, né? A mais antiga. E aí tá bom, vamos lá, fazer o teste. Aí ele comecei a dar aula lá e continuei dando aula lá até a pandemia. Entrei na UFCG, aí comecei a cursar música, né? E dando aula lá paralelamente, dava muito trabalho. E aí adentrei na licenciatura em música, né? Fui aluno dele lá da parte de instrumento, né? De violão, né? E enfim, e fui trilhando aí agora como você falou, né? A trajetória acadêmica, né? Que para ser isso é algo interessante, né? Para ser um engenheiro, você precisa ter a formação, de fato, né? Para ser um médico, para ser um advogado. Para ser músico, não necessariamente, né? A formação ela é algo, vamos dizer assim, que complementa, né? Que te abre mais horizontes, né? Então, eu adentrei na licenciatura, por exemplo, porque eu disse, é um espaço aqui que é uma licenciatura, né? Você está tendo uma licença do Estado para você ensinar, né? Para você se torna um educador, né? Então, preferia fazer a licenciatura por conta disso. Mas também, dentro da licenciatura, eu fui pagando também disciplinas que eram do bacharelado. Aí, tanto que, quando eu terminei a licenciatura, foi na pandemia, teve 1 ano de atraso ainda, porque eu peguei o meu último semestre, foi a pandemia. Isso. Aí... Atrasou tudo, né? Atrasou 1 ano. E aí, quando terminei a licenciatura, eu já fiz o vestibular de novo e entrei no bacharelado, na área de produção musical, né? E aí fui cursando produção musical, né? As disciplinas lá específicas, né? Nesse meio tempo já dava aula já dei aula em várias escolas de música, né? Então foi algo que assim foi acontecendo, mas ao mesmo tempo construído, né? Construído, assim, eu disse, eu quero seguir por aqui, porque eu acho que aqui vai me contribuir. Por mais que, às vezes, a academia, né, o sistema acadêmico, às vezes, lhe roube tempo, aquelas coisas, mas se você se dedica, né, você vai extrair algum fruto daquilo ali. E aí, recentemente, também formei bacharel. Nesse meio tempo, adentrei ao mestrado, né? Estou fazendo mestrado agora em música, lá na Universidade Federal da Paraíba, na área de educação musical, né? Entrei, porque também outra coisa que estava meio clara assim para mim no começo,
todo mundo fala que conta é difícil, né? Ver de arte, viver de música, né? Isso. Todo mundo fala isso, né? Com Mas certeza. uma coisa que eu tinha claro na minha mente, eu quero também dar aula, eu gosto da aula, né? E no fundo, às vezes, isso é o que realmente paga as contas, sustenta, né? É verdade. Tem até uma história engraçada que o meu orientador conta, depois qualquer coisa eu conto aqui. Mas, enfim, aí eu tô agora nessa reta final do mestrado e também estou fazendo uma especialização pela UEPB, né, na área de gestão e produção cultural. É a primeira turma, né? A primeira turma Da UEPB. Dessa área aí, exatamente. E, bem, está também caminhando para a reta final, né? Então, fui trilhando tanto essa atuação como professor, como músico também, freelancer, tocando, acompanhando alguém. Tem muito essa coisa também de o cara pensa assim, na área artística, você pensa sempre uma imagem da pessoa que só é Artista. aquele artista. Isso. De apresentação, né? Exato. Mas nunca pensa que tem o cara que é o acompanhador daquele artista. Isso. Que tá o músico da base, da banda. Não pensa que tem um cara que é o arranjador daquele negócio. Isso. Não pensa o cara que é o produtor daquele negócio, né? É uma área bem abrangente, né? É uma cadeia enorme, né? É verdade. Ô, Arthur, você que disse que é carioca por acidente, digamos assim, né? Passou um pouco tempo lá, mas depois logo voltou para Queimadas. Vamos voltar para Queimadas um pouquinho aqui, né? O que você acha que a cidade, Queimadas, tem de especial quando se fala em cultura, de música? Cara, eu acho que a gente, ao mesmo tempo que tem potencialidades, também é muito carente, né? A gente tem potencialidades, assim, como toda cidade, vão surgindo pessoas que vão se dedicando com aquilo, se dedicando, levando aquilo a sério mesmo, né? Mas, às vezes, faltam espaços. Mas eu não vou dizer que é algo específico de Queimadas. Eu vou dizer que é de um contexto de interior, né? Mas, levando para o lado de Queimadas, assim, a gente está imerso numa cultura que é a cultura do forró, né? Das bandas de forró e tudo mais, que assim, que tudo bem, você participa, tudo mais, mas você tem que entender que às vezes tem pessoas que não se identificam tanto com aquela área, né? Você pode atuar profissionalmente com aquilo e você vai colher os frutos daquilo ali, mas também você vai colher os problemas daquilo ali, não é verdade? Sim, então sempre tem essas questões. Agora, óbvio, se você procura fazer um trabalho sério, né? Honesto, você vai colher algum fruto bom daquilo ali, né? Se você faz um trabalho de todo jeito, não se dedica, não leva a sério, não investe, a gente nunca olha esse lado do artista, do quanto ele investe, né? Desenvolvimento pessoal e também conhecimento, né? Conhecimento técnico, não só a questão de, sei lá, pagar umas aulas, né? Eu paguei aula, assim, a minha vida toda, né? Para me formar, mas eu tenho solidez naquilo que eu sei, né? Fui seguir a carreira acadêmica, me abdiquei de ir para alguns espaços que poderiam me dar retorno assim profissional, mas criei solidez nesse outro aspecto também, né? Tudo na vida é escolha, né? Escolhas, né? São escolhas. É verdade. Agora, falando como professor, você disse que se dedicou bastante a tentar ser professor, continuar sendo professor, né? Desde antes de começar a carreira acadêmica, você já era professor, né? Você contou. Então, como professor, como a música contribui assim para teu desenvolvimento humano mesmo? Ótimo. Assim, eu comecei a dar aula particular, eu tinha uns 16 anos. Eu comecei a dar aula para poder pagar a minha aula. E aí, a vida do artista é isso mesmo. E assim, pelo menos comprar ali as cordas, né, do instrumento, né, pagar uma passagem, algo nesse sentido, assim. Mas eu vi que eu me identificava com aquilo. Na área da música, a gente tem muito essa tradição do professor e aprendiz. Tem muito isso, né? Historicamente, assim falando, né? É sempre o mestre e o aprendiz, né? Isso. Então, é muito comum permanecer essa coisa assim, essa relação. E é boa, porque você compartilhar aquilo, né? Conhecimento, aquele né? conhecimento, né? E ajudar e ver a pessoa sair de algo que ela não tinha
não percebia, não conseguia fazer e agora consegue, né? Isso é maravilhoso e é gratificante, ao mesmo tempo, assim, você está colaborando para que aquilo cresça, né? Então, falando assim da Queimadas, como eu falo que tem essa ainda carência, né? Então, como que a gente reverte isso, né? Como que a gente cria espaços? Tem que ter movimentação. Como que a gente gera movimentação? Tem que ter pessoas que estejam imersas naquilo ali. Como que a gente cria isso? Através da educação, do ensino, né? E hoje eu também sou educador que atua também na educação básica, né? Sou professor de arte do município, né? E eu vejo o quanto aquilo ali é relevante, esse espaço também relevante para a gente criar, mudar tentar de minimamente assim, ampliar esses horizontes culturais, né, da população, né, delas enxergarem a arte não como algo assim que é um mero adereço, como essa caneca linda do nosso podcast. Mas que está o adereço aqui, mas que tudo bem se ela serve, se ela não serve, né? Não faz parte exatamente assim. Não, mas de fazer elas reconhecerem que aquilo faz parte das nossas vidas e que aquilo tem uma relevância, né? E a gente só consegue isso, Lamartine, através do conhecimento. Quando a pessoa começa a compreender aquilo ali, no caso, vamos dizer, da música, né? Ou das artes no geral, aquelas linguagens, tá entendendo? Tudo é uma linguagem nova que depois que você aprende, você se desenvolve, né? E com certeza vai contribuir pro resto da vida. Ô Arthur, em relação a música para outras pessoas, para você disse que contribuiu bastante no seu desenvolvimento, né? E para os seus alunos, assim, você acha que é importante eles terem um acompanhamento musical desde a infância? Como é que você vê esse aspecto? Pronto, perfeito. Já pegando o gancho, né, do que a gente estava falando, isso, né? Para mim é interessante, né? Porque assim, para mim a coisa foi ser construída fazendo total sentido, assim, né? Mas para as pessoas eu não posso esperar que para as pessoas tenha o mesmo sentido, né? Isso. Para cada um, né? Para você, a sua relação. Mas o interessante inclusive, o papel como educador é esse. É fazer você buscar entender qual é a sua relação com isso, né? Então, para algumas pessoas, é uma relação de... Por exemplo, eu escuto música quando eu estou lavando a casa, limpando a casa, né? Ou quando eu vou tomar banho, ou quando eu estou no carro indo para o trabalho, né? E aquilo faz parte da minha rotina. Agora tem algumas pessoas que, por exemplo, escutam música e tem determinados momentos que são marcados e aqueles momentos são relembrados através daquela música, né? Isso. Então, tem pessoas que buscam essa atividade, né? Às vezes do fazer musical, não só como um ouvinte, mas buscar aprender um instrumento, aprender um pouco mais a fundo, assim, a prática musical, por uma questão, às vezes, de prazerosa mesmo, de uma espécie de terapia, né? Porque é bom, faz bem. E existem as mais diversas possibilidades, né? Que a gente pode citar e dizer dos benefícios, claro, né? Cognitivos, psicomotores, de aprender um instrumento musical, tudo mais. Só que o ponto-chave eu acho que é isso, é fazer você entender melhor a sua relação, a relação que aquilo tem com a sua vida, que aquilo ali. E como que a gente, se eu puder ajudar nisso aí, como? Te dando um pouco mais de conhecimento sobre aquilo, de você entender melhor aquilo ali, né? Quando a gente olha para uma tela, um quadro, né? Aí você olha assim, tem pessoas que passam, olham e observam e tá certo, mas tem pessoas que passam horas, né, olhando para a tela. O que elas estão buscando aquilo, né? Então é uma relação, né, que elas estão criando com aquilo ali, né? E o mesmo processo a gente tem que ser feito com essas outras linguagens, né? E entender que é um direito do cidadão ter acesso a isso. Então,
né? É verdade, tá cada vez mais difícil, né? Tirar a criança do celular, apresentar novas linguagens. Ô, Arthur, e a parte comportamental, né? A autoestima de uma criança que tem acesso à música, você que é professor, você vê alguma diferença comportamental e autoestima? Olha, eu não posso, assim, afirmar com muita certeza, assim, aquele estereótipo, né? Coloquem as grávidas para ouvirem Mozart, né? Que aquilo Vai dar ali certo. as crianças, né? Nascer Porque nas superdotado. plantas, né? Fizeram com as plantas e as plantas ficaram mais, né? Eu não vou dizer isso, mas eu acho que toda atividade que você puder desenvolver a expressão, né? De maneira, obviamente, de uma maneira boa, né? Eu acho que aquilo vai contribuir positivamente para a sua formação enquanto ser humano, né? Para as crianças, é uma fase de que, vamos dizer assim, a criança é um HD com muito espaço, né? Está só recebendo ali aquela informação, né? Limpinha ali. Então, quanto mais você puder colocar naquilo ali, vai ser melhor. Aquilo vai se reverter em alguma coisa para ela no futuro, né? E assim, voltando à tecla assim, de ser um direito da pessoa, né? Então, entenda o seguinte, ninguém questiona, por exemplo, você aprender, por exemplo, na escola, você aprende geografia, você aprende as regiões do Brasil. Matemática, né? qualquer outra matéria, né? Você aprende as frações, aí você aprende inglês, né? Por quê? Porque, né? Não só porque tem um propósito, às vezes, que vai ser, vamos dizer assim, funcional ao extremo vida, ali, né? Para a vida, pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Né? Pode ser que a pessoa aprenda aquela forma de Bhaskara e nunca vai usar na sua vida, né? Isso. Mas você teve acesso. Então, do mesmo jeito, né, com as artes, com a música, é importante que você tenha acesso a não conhecer aquelas possibilidades, né? Conhecer e, no caso da música, né, saber ouvir, interpretar, ouvindo aquilo ali e atribuir sentidos, né? Sejam sentidos inerentes, né, que a gente trata assim, quando é teoria musical, né, parece uma coisa meio grosseira, escalas, não sei, aquela coisa, mas seja criar sentidos até pessoais, né, para aquilo ali, mas que você consiga dialogar com aquela linguagem também. É verdade. O Arthur, ainda falando sobre os alunos, né? Assim, você acha que tem uma transformação social nessas crianças que têm acesso à música? Como é que isso funciona na prática, assim? Cara, aí, com certeza, a gente tem muita informação, muito dado que mostra que sim, né? Tem um documentário que eu assisti, inclusive foi o meu orientador do mestrado, passou assim, numa aula, né, numa disciplina, chamado El Sistema. Salvo engano, acho que é da Venezuela, agora eu não lembro bem o país. Mas, assim, mostrando um sistema que é nacional, lá de ensino de música, para a rede pública, né? Que, inclusive, é o sistema que, por exemplo, o projeto Prima, aqui da Paraíba, se baseia, por exemplo, se espelha, né? Como é que funciona o Prima? O Prima aqui agora eu não vou lembrar exatamente a sigla, né? Projeto de Inclusão... Não vou lembrar bem a sigla agora, me perdoe. Mas é um projeto de inclusão social através das artes, né? Aí, majoritariamente em torno da educação musical. E aí, existem os polos. Então, em Campina Grande tem 2 ou 3 polos aqui. São em escolas. Então, as crianças têm aula, por exemplo, de manhã. Aí, à tarde, participa do Projeto Prima. Então, são professores qualificados, na maioria das vezes, né? Pessoal até com formação na área ali e tal, dando aula de diversos instrumentos, assim, né? Inclusive, com o intuito assim de formar uma orquestra, né? Então tem prática coral, tem prática por exemplo, violino, violoncelo, fagote, né? Até percussão orquestral tem, né? E aí eles vão aprendendo aquilo ali, desenvolvendo um repertório
com aquela vivência ali coletiva entre eles, né? Cada qual na sua área ali, né? Um tá tendo aula de coral, com a professora ali de coral, outro com a professora... E aí se juntam e formam as pequenas orquestras, né? Que realizam apresentações. E no final do ano sempre tem a grande orquestra, onde juntam todos os polos, né? Esse ano tocaram com... Quem foi o artista que eles tocaram agora? Eu fugiu agora o nome. João Gomes, não? Não. Que foi secretário de Cultura. Fugiu agora o nome. Olha, por favor. Chico César. Chico César. Tocaram com Chico César, né, esse ano. É uma coisa muito massa, né? Um projeto estadual esse, né? Quem dera tivéssemos... Queimadas. Prêmio em Queimadas. Quem sabe, né? Não chega, né? Será? É uma política de Estado, né? Mas é notória, pegando o gancho dessa pergunta, é notória o quanto esses projetos, né, de cunho social atuam para a transformação desse ecossistema social através da música. É notório. Em Queimadas está tendo uma iniciativa, né? Que é a Escola de Música do Toque à Leitura. Começou recente, né? Edgley, né? Que é de Campina, né? Projeto de sanfona, né? Ele está com o pessoal da sanfona, tem o violino também. Já é algum suspiro, né? Que eu almejava isso desde sempre, já estou atuando, atuo em projeto social. Comecei a dar aula onde? Na igreja, projeto social. Isso. De graça. Eu não recebia nada. Nem cobrávamos nada. Nem cobra ainda, né? Sempre estive atuando. Só não pude mais atuar quando chegou um momento que disse, não tem mais tempo, não tem como, né? Hoje eu tenho um projeto que atua como uma escola de música em Queimadas. Sim, você tem uma escola também, né? Fala mais sobre esse projeto. É o Instituto Musical Anton Bar, ou IMAB, né? Ele surgiu assim, eu já dava aula, como falei, em várias escolas, dei aula em escola, tanto no projeto em Queimadas, dei aula em Campina Grande, algumas escolas de música, dei aula em Santa Cruz de Capibaribe também, e tinha meus alunos particulares e tudo mais, e sempre disse assim, eu quero ter um espaço, né? Mas nunca tinha tempo ou recurso, né? Quando às vezes tinha algum recurso, mas não tinha tempo. Eu não vou botar um negócio, gastar recurso e se não ter tempo para se dedicar a dar aula. Estava dedicando a carreira acadêmica, né? Isso, exatamente. E aí chegou um momento que um outro colega nosso lá de Queimadas também, que é músico também, atuação vasta também, é o Fabrício. Aí ele chegou com a ideia também parecida, né? Aí eles vamos juntar as ideias, vamos fazer e junto é melhor de fazer do que sozinho, né? Aí eu disse, Fabrício, eu tô sem tempo, mas vamos correr atrás pra gente fazer. E aí, quando eu já tô sentindo que daqui a alguns meses eu vou estar com mais tempo, aí eu vou entrando também, assim, dando aula também, né? Aí eu indiquei um local, ali no Flor de Mandacaru, né? Ali no centro de Queimadas. Aí conseguimos uma sala, aí a gente foi montando, né? Sempre dividindo ali as questões. Aí eu disse, vamos começando, você começa... todo aluno que entrar, eu coloco logo para você, depois eu vou trazendo meus alunos. Aí a gente ficou quase um ano. Aí depois a gente desfez a parceria. Aí eu mantive sozinho, né? A gente fez um acordo e tal, e aí eu mantive sozinho. Inclusive o nome, né? O nome é meio estranho, né? O nome... Não quer você botou esse nome, né, Arthur? Né? Anton Bar, né? É difícil meio de falar, né? Mas é o seguinte, a gente pensou assim, vamos homenagear um compositor, alguma coisa assim. Bach, chamado Johann Sebastian Bach. Alemão. Exatamente. É um dos maiores compositores de todos os tempos, né? Período barroco ali, compôs diversas obras que são executadas até hoje, né? Um gênio, né? Um dos gênios, que inspirou todos os outros grandes depois dele, né? E aí, mas a gente não ia colocar o nome dele, assim, exatamente. Aí eu pensei nesse Anton, porque esse nome Anton Bar veio de uma composição, um exercício de composição que eu fiz
uma vez com um professor lá, que passou a atividade, a gente fez. E eu peguei um hino de Queimadas e fiz assim um arranjo meio barroco, assim, meio um negócio assim. Aí eu batizei de Anton Bar, fazendo alusão a Antônio Barros. Autor né? do hino de Queimadas, né? Não, Antônio Barros. Antônio Barros não, é o grande artista do forró, né? Grande compositor do forró. É, o grande compositor do forró, que dupla com Cecel, né, que é a esposa dele, né, fizeram os maiores clássicos assim do forró. E Antônio Barros nasceu aonde? Queimadas, exatamente. Queimadense. E aí eu botei, não vou botar o nome dele, né? Ele inclusive nos deixou esse ano, né? Uma grande perda, né? Grande perda, né? E assim, a cultura. Exatamente. Nordeste. Mas muita gente nordestina, não só da Paraíba de Queimadas, né? no Brasil, né? Assim, muita gente não sabe, mas por exemplo, a música Homem com H, que o Ney Matogrosso ganhou o Grammy, eu acho, né? Alguma coisa assim. É música de Antônio Barros, um queimadense, né? Aí. Várias músicas assim. Aí foi para homenagear ele, né? Aí ficou esse Anton, vem de Antônio. Aí o Bar, parece barro, mas não é, né? E o Bar, mas tem uma ligação. E aí tem uma curiosidade que, assim, uma possibilidade para a tradução do Bar para o português é Ribeiro, né? Aí o nome da esposa de Antônio Barros Cecel é Mário Maciel Ribeiro, né? Então ficou a tríade homenageada, né? Todo mundo a tríade homenageada. Tem um quadrozinho lá, eu pedi para um ex-aluno, que ele fez um quadrozinho com Antônio Barros, Cecel, Antônio Barros com violão, Cecel com, acho que um pandeiro, um negócio assim. Aí o Bar, o Johann Sebastian Bach com a sanfona. E ainda a gente botou outro cara que é o Apolônio Cardoso, que é uma outra figura que, salvo engano, ele também nasceu, assim, é natural de Queimado. Na época não era Queimadas ainda, né? Porque não tinha... Era Vila de Campina, né? Campina Grande. Aí, mas ele foi um grande poeta, repentista, advogado, político também. E tem bem, foi bastante conhecido assim na época dele, sabe? Aí eu coloquei ele também lá com a violazinha, assim, aí tem uma foto lá, bem interessante. E nesse projeto você tem que modalidades lá? Para quem quiser participar também, deixa todas as informações aí para o pessoal procurar, né? Show, então, no Instagram é @Instituto Musical Anton Bar. Se você só botar Instituto Musical, já vai aparecer ali a sigla da rede IMAB, né? IMAB. Exatamente. Certo. Aí lá a gente tem aula tanto de violão, guitarra, temos professora de violino, tem professor de canto, tem professor de teclado, de piano, né? Então temos 5 professores lá, né? Tudo funcionando, todas as modalidades? Exatamente. É claro que tem por exemplo, professor de violino, ela tem um dia específico, os horários, né? Porque a gente prioriza muito o lema da gente é cultura e formação musical com excelência, né? Então a gente prioriza muito esse ensino assim de qualidade, né? Então aula de violino, então só as turmas de violino, né? Com 3 alunos ali no máximo, né? Porque é o que a sala comporta, né? Por exemplo, teclado, né? Então a gente tem ali trabalha as turmas só de teclado. No máximo a gente bota às vezes um aluno de violão junto, né? Então canto é só a aula de canto, né? Então canto é algo muito importante, assim, e é muito democrático, né? Todo mundo pode ir aprender, né? Então quem canta nas igrejas, tá aí a importância demais de você se preparar, né? E a gente atua com isso. E também tem a parte cultural, assim, que a gente desenvolve os recitais dos alunos, né? Fizemos agora o 4º recital já de alunos, né? Que termina sendo um evento cultural também para a cidade, né? É verdade. E é um espaço, lembra que eu falei que falta espaço? Então é uma forma da gente promover espaços para que se prolifere mais pessoas, né? Que ali é o desafio deles, assim, o que você está treinando, você agora vai apresentar, né, numa performance real mesmo, em público, né? E a gente tem várias outras ideias, assim, eu tenho escrito assim, várias ideias para tentar pôr em prática. O que é difícil é só as limitações que a gente tem, que é de estrutura, de espaço, né? Mas, enfim, a gente tenta contornar isso, vai tentando contornar. Mas a ideia é a gente atuar isso como uma instituição assim realmente que
traga essa veia cultural e também social. A gente tem um programa de bolsas também. O PBC, Programa de Bolsas Culturais. Na minha época eu pensava, caramba, como eu queria ter uma bolsa, né, para treinar. Eu sabia o sacrifício que minha mãe fazia, meu pai fazia para me dar uma ajuda ali para pagar a aula, né? Agora você tem sua escola, você não vai deixar de fora também quem não pode pagar, né? Exatamente. Lógico que não dá para abranger todo mundo. Tem as limitações. Se for um projeto que não se sustenta, ele vai acabar, né? É verdade. Mas a gente tenta sempre encaixar esse espaço, né? E tentar, através desse programa, achar essas pessoas certas, né? Que só precisam, às vezes, dessa oportunidade. Nesse seu projeto, nessa sua escola, se você chegar lá, assim, não só com uma atividade lúdica, pode começar com uma atividade lúdica, uma brincadeira, mas se você quiser se profissionalizar, você vai ter acesso a todo o conhecimento, né? Exato. Eu estou no processo também, inclusive com alguns professores, da gente realmente construir um currículo, assim, construir uns modos, umas apostilas, que direcione para essa pegada assim também, né? Claro que, como a gente falou, né? Às vezes a música para a pessoa é a terapia, aquela coisa ali, né? Isso. Mas se você quer ter um resultado prático, você tem que ter uma dedicação. Ela vai lhe cobrar alguma coisa, sabe? Não é assim, por osmose, né? É verdade. Eu sei, todo mundo que é músico sabe o quanto você sacrifica, às vezes, para ter aquele resultado que... Aí vem alguém e diz que é o dom, né? Não existe essa coisa de dom. Não, é esforço. Tá entendendo? Você, às vezes, pode ter um talento a mais para alguma coisa. Tem gente que tem talento para correr muito, né? Muito rápido. Tem gente que tem talento para correr longas distâncias, né? Mas nenhum dos dois vai ser maratonista, se não treinar, né? Todos os dias, né? Então, é assim. Tem muito essa filosofia também, né? Mas, se você está buscando uma atividade de lazer e tudo mais, ok, ótimo. Mas se você também vai buscar uma forma de você se aprofundar, estamos ali para isso, com profissionais capacitados. Todos os professores lá são pessoas que disseram assim, nós escolhemos a música para viver disso. Todo mundo lá não é assim que dá aula como um extra. Não, é o cara que disse assim, ó, eu quero fazer música. Estudam música na universidade, tá entendendo? Estão se formando, estão se graduando, buscando. Teve uma professora que era professora de teclado, que ela teve que sair, apareceu uma outra oportunidade para ela, numa escola aqui em Campina, ia consumir muito tempo dela, né? E ao mesmo tempo ela passou no mestrado também, lá em João Pessoa. Então, olha só, né? Esse é o nível de professores que a gente tem lá, pessoas que realmente estão realmente compromissadas com a educação musical, com a música em si. Arthur, falando de música e cultura, né? Assim, como um aluno se reconhece numa música culturalmente, você acha que acontece isso frequentemente? Você que está de dentro, né? Você que tem a escola de música, você acha que acontece do aluno se reconhecer numa música culturalmente e isso muda alguma coisa para ele? Ele vai seguir, tipo, ele aprendeu uma música do forró, ele viu que aquilo ali é uma tradição nordestina, ele vai seguir isso aí com mais afinco ou você acha que é natural isso acontecer? Olha, eu acho que às vezes a relação que a gente tem com aquilo ali, com a música, às vezes não necessariamente tem a ver com a música mesmo, regional, material sonoro, mas com o que está em torno dela, socialmente e culturalmente, né? Aula 1 de teoria musical. O que é música? A gente pode passar a noite toda fazendo um podcast só para discutir isso. E quando vai para a teoria musical, assim, os livros assim, da área, trata muito de uma maneira muito superficial. Música é a arte de combinar os sons de maneira agradável aos ouvidos, aquela coisa de sons e silêncios, e tudo mais, sempre em aspectos que são inerentes ao som, aquela coisa ali. Mas a gente esquece que ela é uma linguagem socialmente e culturalmente construída. Então, a maneira que eu me relaciono é totalmente diferente da maneira que você se relaciona com aquilo. Isso. Porque a minha vivência cultural, social é uma, a sua é outra, a do meu pai é outra, a do seu pai é... Tá entendendo? Tem coisas que se relacionam ali, porque estão no mesmo ambiente, queimadas. E
E aí, pegando assim para o gancho que você trouxe para o regional, né? Aí onde mora vamos dizer assim, a importância da gente ter iniciativas que tragam essas, vamos dizer assim, tradições culturais que foram de uma época, serviram a aquelas pessoas naquele contexto e que hoje talvez não fazem tanto sentido para a juventude, né? Isso. A juventude hoje, o que faz mais sentido é outra coisa. Você não pode dizer, aquilo era melhor, isso aqui é pior. Não, é anacronismo. Você recai no anacronismo. Mas existe uma coisa boa ali e que você tem que preservar. E aí onde entra, por exemplo, a relevância de a gente ter havia os encontros de sanfoneiros, né? A tradição da sanfona em Queimadas. O grande Nilson, né? O saudoso Nilson, né? Percussor lá. Nilson foi um grande incentivador cultural musical. Né? Por exemplo, Abraão foi ali aluno de Nilson, né? Isso. Hugo Sanfoneiro. Hugo Sanfoneiro. Giovanni. Então tem a tradição da sanfona, do acordeon, do 8 baixo, folha 8 baixo. Recentemente eu participei de um projeto foi meu professor, João Walter, com Luizinho Calixto, que foi um álbum de piano e folha de 8 baixos. Aí eles me contrataram para transcrever assim, as partituras e tal. E é um trabalho assim, e você vê assim a coisa que às vezes está se perdendo, né? Essa raiz do fole, né? Do fole de 8 baixas e ao mesmo tempo você vê o quanto tem movimentos assim muito legais de tentar preservar essa cultura e o quanto isso tem que ser relevante para Queimadas. Então sim, por exemplo, festival de trios de forró Queimadas é relevante, é importante se manter como uma política de gestão mesmo. Tem que rolar. Mas tu não é nem sanfoneiro, o que é que tu tem? Sim, daí eu tô aqui para que o negócio cresça, né? Então, e agora mais recentemente, né, com o projeto que abrange os alunos da rede municipal, né, com as aulas de sanfona, tem violino também. Espero que abra também para outras possibilidades, né? Então, tem sanfona, tem violino, tem percussão também, né? Então, pode abrir também para outras possibilidades, para violão, para flauta, para coral, por que não? Isso é uma das, por exemplo, das ideias que eu penso de um dos projetos que a gente pode desenvolver com o IMAB, né? Como um projeto que a gente desenvolveu, né? Fui eu, né? Assim, mas aí eu coloco o IMAB como, né? Vamos dizer assim, um dos apoiadores, né? Óbvio. Foi o primeiro festival internacional de música de Queimadas, né? Que, assim, era algo que eu já vinha realizando antes, um projeto chamado Projeto Violadas, que é de concertos de violão. Você que trouxe para a cidade também, né? E eu trouxe para a cidade, que foi criado por um colega meu de João Pessoa, Bruno Marinheiro, do coletivo Pavio, que é Paraíba Violões. Aí eu entrei no coletivo e eu disse, por que a gente não leva para Campinas para Queimadas? Fizemos em Campinas uma edição, fizemos em Queimadas 3 edições, e era um projeto que a gente tinha parceria com o Festival de Guitarra José Tomás de Villapetre, da Espanha. Espanha é a terra do violão, né? E vinham lá os jovens lá, campeões lá da edição do ano anterior, né? Só uma galera assim muito fraca, muito, cara, assim, absurda, assim, né? Galera de 22 anos, 23 anos, assim, tocando absurdamente, assim. E trazendo a galera, assim, da Espanha, veio um cara da Espanha, um da Dinamarca, veio outro do México, né? Esse ano a gente trouxe um professor que se não me engano, ele é natural do Chile, mas ele é professor lá no sul, né? Lá do país, da universidade. E aí ele veio, Renato Serrano, um grande violonista, assim. Ele veio, aí eu já não fiz como Violados, eu fiz com a ideia do festival, para ampliar. Por quê? Porque já tem um festival de trios. A cultura, é a tradição, mas a gente também tem que olhar para a questão da pluralidade. Isso, trazer novos horizontes, né? Para apresentar novos horizontes para as pessoas, né? Culturalmente. E aí foi que eu trouxe, por exemplo, projetos ao redor que a gente tem. O próprio Prima veio, a orquestra de violões, que eu fiz parte, foi muito bom, assim, foi muito legal. Abriu para o Renato Serrano.
a orquestra de cordas da UFCG, veio um trio de jazz muito bom, Come On in Jazz, do Marcos Rosa. Ele é o primeiro doutor em guitarra do Brasil. Ele estudou em Nova York. Foi lá. Outro cara que abdicou-se, né, de muita coisa para seguir a carreira acadêmica, foi lá e se tornou o primeiro assim, do Brasil a ter uma formação assim, voltada para a guitarra jazz. E foi muito bom, assim, foi muito bom. Foram 4 dias cansativos, 5 dias, né? Nem lembro mais. Mas foi muito cansativo. Tivemos apoio da paróquia, da São Pedro de São Paulo, Padre Carlinhos, que abraçou assim. Aí eu cheguei lá e dizendo assim, padre, a gente precisa do espaço, porque Queimadas não tem espaço. Eu tô batendo nessa tecla direto, né? Mas não tem espaços, né? Cadê o Teatro Municipal de Queimadas? Cadê o teatro, né? Enfim. Não tem espaço e pouco tem equipamento, né? Tá começando, né? Mas eu disse, esse é um tipo de evento que não rola você fazer assim. Até rola se for numa praça, mas é um gasto logístico muito grande para montar palco, som, e não fica legal às vezes, né? É um ambiente que a gente chama, às vezes, de câmara, né? De câmara, assim, né? E aí eu pedi lá, né? Assim, muito humildemente, olha, a gente pode dar uma força para a igreja. Aí ele... Não, peraí. Você tá querendo trazer o evento para cá, né? Exatamente. Eu só quero saber o quanto que vai lhe custar da gente. A gente vai ter que contribuir alguma coisa, porque a gente não tem igreja, a gente sabe como é, tudo filantrópico, né? Aquela coisa. Né? Não, padre, eu não quero nada da igreja, não, eu só quero o espaço. Vamos, tá feito, né? Então, aí foi muito. Porque a igreja lá é uma igreja nova, né? E é na comunidade da vila, né? Então, assim, foi até significativo para mim, né? Porque foi na comunidade da vila, onde eu moro, né? E ali a gente fez e foi muito bom, assim. Colegas também que eram de Queimadas também. Por exemplo, a gente trouxe a Filarmônica aqui de Campina, né? Que é o equipamento cultural mais antigo de Campina Grande. É a Filarmônica daqui, municipal. E muitos músicos de Queimadas, alguns músicos Queimadas, vivem da música porque são membros da Filarmônica. Aqui, né? em Campina. Tem, por exemplo, o caso da família a irmã Dulce, né? A família dela inteira é de música, todos passaram pela Filarmônica, ela, o esposo, o filho são da Filarmônica, né? Então, assim, e aí eu disse, tem que trazer isso para cá, até porque Queimadas teve uma Filarmônica. Teve? Né? Já tá desativada. Tá desativada. Salvo engano, ela... Eu não lembro agora, mas foi na época de Dulce Barbosa, eu só não sei se ela realmente iniciou com o mandato de Dulce Barbosa, no mandato de Dulce Barbosa, ou se foi um pouquinho antes, eu não lembro agora. Mas a Filarmônica de Santa Cecília, aí passou um período, né? Aí parou, aí depois com Saulo Ernesto voltou um tempo, aí, enfim, não conseguiu se sustentar, né? Aí ela acabou de novo. E existe, por exemplo, como é o projeto, o plano de governo, que é na campanha que o político faz, plano de governo, o plano de governo tem lá a proposta de criar reativação, né, da Filarmônica, né? Ou Filarmônica, porque esse nome Filarmônica é um dos termos, né? Talvez o termo mais técnico seria banda de música, né? Que é um equipamento, como a gente falou, né? Importante, né? Importante, traz a relevância, principalmente nas cidades do interior, onde muitas vezes os músicos, os caras assim que surgem, né? Eu conheço gente que hoje vende assim, o cara é um exímio arranjador, assim, é um exímio músico, trombonista, por exemplo, é um exímio arranjador, vende arranjos para o Brasil inteiro e começou aonde? Na Filarmônica. As 3 grandes escolas, assim, informais, assim, são as igrejas, as bandas de música e as escolas de música. As escolas de música livres, né? As independentes, assim, né? Às vezes o poder municipal, o poder público não dá muita importância, né? Tem uma filarmônica na cidade, mas é importantíssimo, como você disse. Ô, Arthur, e para falar em ritmos, assim, as tradições de Queimadas, vamos voltar para Queimadas, né? Você acha que... Quais são as mais importantes? Você considera mais marcantes os ritmos musicais, assim, que hoje estão inseridos em Queimadas?
eu falo agora como também professor de arte, né? A gente trabalha muito a cultura local também, né? Eu acho muito importante trazer esse legado musical que Queimadas tem do cenário macro, que é do forró tradicional. Né? Forró é aquela coisa, né? Já dizia, não é tudo que é forró, assim. Existem vários forróis, né? Tem um forró tradicional, que o pessoal chama muito de forró pé de serra. Tem um forró das antigas, ou forró, o pessoal chama muito de forró romântico, que é aquela onda que já foi mais de banda, né? Aquela coisa mais performática, né? Forró eletrônico. Aí tem o forró eletrônico, né? Transitou ali com o forró universitário, aí para o eletrônico, aí vem piseiro, essas coisas todas que, se você parar para ouvir, e a importância aí do educador musical para criar essa consciência de audição nas pessoas, flerta muito com essa coisa do eletrônico e tudo mais, e que tem sua validação social na juventude, mas que é importante a gente sempre trazer aquilo que era bom também do passado para o presente também, até para as pessoas entenderem de onde veio. Em Queimadas, eu vejo assim, se você parar para pensar, Lamartine, até pouco tempo atrás, mal existia música de barzinho. É verdade. Né? É verdade. E Queimadas é que não existia mesmo. Tá entendendo? É verdade. Então, assim, o que muito tinha, quando eu era criança, por exemplo, eu via muito os seresteiros, o tecladozinho, aí era o brega, né? Era o brega e já flertando ali com o que depois virou pisadinha, piseiro, né? Isso. Flertando nisso aí, né? Com esse forró que foi virando essa vertente. Aí, depois, assim, de uns tempos pra cá, assim, uns anos atrás, começou a ter mais movimentação comercial do músico de barzinho. Um músico de barzinho que sofre muito, né? Complicado. Muito desvalorizado e muitas vezes por conta também da postura dele de não se valorizar, de não ter um comprometimento sério mesmo com aquilo, né? E aí o termo é pejorativo, mas vira uma certa prostituição, né, profissional, musical ali. Mas ele é o cara que consegue, às vezes, trazer nos seus blocos a pluralidade, às vezes. Então, ele tem um blocozinho ali de sertanejo, que pegou o Brasil inteiro uma época, né? Ainda pega, né? É verdade. Mas traz também ali um pouquinho da MPB, né? Tá um clássicozinho ali da MPB, que é muito bom, né? Que teve uma época que o repertório barzinho era só isso, era massa e tal, aí a galera foi vendo que foi virando assim, aí muita gente foi saindo. Mas ele é o cara que traz um pouco do pop rock nacional, tá entendendo? Então ele tem uma relevância assim, nesse aspecto de trazer isso aí. Em contrapartida, também tem as bandas de forró profissionais, que aí já precisam de uma estrutura mínima, que são várias pessoas, integrantes, são a bateria, a guitarra, baixo, cantores, não sei o que tá. A técnica toda, né? Exatamente. E aí que é importante ter também, mas a gente sente a necessidade da pessoal alternativo ali, uma banda, um grupo, galera, o Depois de Nós, tocava pop rock, né? Acústico ali, né? A gente vem surgindo também alguns grupos de casamento, né? Que traz a música ali para cerimônias, né? E claro, não é um estilo, não é um ritmo, né? Mas é uma vertente de atuação, né? Que eu acho que a gente vai começar a transitar disso em ser só trio de forró, em ser só banda de forró e começar a ter uma cena de outras coisas. E aí justifica, inclusive, até um direcionamento, às vezes, do investimento público, às vezes, para o local onde a balança está assim, né? Para ficar um pouquinho mais assim, né? É isso. E aí eu sofro, né? Porque eu sou o cara, assim, que... eu gosto do forró tradicional. Eu acho muito lindo, eu toco muito, mas forró tradicional, os caras não gostam de guitarra, né? É verdade. Né? No máximo tem um violãozinho de 7 cordas ali, né? Aí,
Eu gosto muito de rock, eu gosto muito de jazz, né? Comecei a namorar com jazz, assim. E é música, sobretudo música instrumental. E você não encontra muito público, né, que vai... Mas será que é porque não tem público? Porque as pessoas não gostam ou porque as pessoas não conhecem? Tem isso. Tá entendendo? Então, assim, aí eu fico preso, né? E aí, ao mesmo tempo, vocês falam, tu é músico? Então canta aí pra gente na festinha de aniversário. Não sou esse músico, cara. Tá entendendo? Eu até posso fazer uma vez ou outra, né? Então, assim, eu toco em casamentos, né? Então, o grupo me chama, assim, eu vou lá e eu acompanho, assim, né? Mas eu sou o cara que, além de educador, já falei, né? Sou músico, instrumentista, mas sou mais o cara também da produção. Gosto de gravar, Fiz um curso de produção musical na UFCG, né? Dá pra manjar só um pouquinho, né? Tá aqui Matheus Paulino, né? Que é lá do curso. Né? Dá pro cara, pelo menos, né? Manjar um pouquinho, né, Matheus? Tá na técnica aqui com a gente. Então, eu sou esse cara, né? Que componho, faço composição, assim... não sou letrista, não sou de fazer letra, né? Mas... se você me der ali a ideia, eu vou compor ela, eu vou fazer o arranjo dela, possa gravar ela, né? Claro que isso vai demandar recursos também, enfim, do processo. Mas, voltando, para não perder, né, a questão da... Como tá queimadas nisso. Eu acho que ainda tem que crescer muito. E só vai crescer quando houver os espaços para isso. Ô, Arthur, e a parte técnica, produção, como é que tá esse horizonte em Queimadas? Tem alguém que trabalha com isso, que seja especializado ou não tem? Até aqui em Campinas parece que é difícil encontrar esse profissional. Campina tem. Né? Campina tem muitos estudos bons mesmo, assim. Que, inclusive, trabalham com artistas nacionais. Assim, pessoas, com produtores, assim, que a gente conhece, né, por conta do, assim, a gente acaba fazendo um certo know-how na graduação, né, e conhece, assim, uma galera boa. No Beat Studios, inclusive, eu cheguei a pagar uma disciplina com ele, né, lá na UFCG teve um tempo, né, aí depois ele precisou sair do curso, estava pegando tanto trabalho, precisou sair do curso, mas hoje é um grande estúdio em Campinas, trabalha aí com artistas grandes. Tem outros estúdios, assim, BR Studio, grandes estúdios de Vaguinho, né, da Roda de Choro, né, do Ultra, também é um grande produtor, né, e acaba meio que a galera indo um pouco pro seu nicho, né, tem um cara que é mais sertanejo, tem um cara que pega mais a galera do piseiro, tem o outro que pega um pouco mais, vamos dizer assim, a MPB, assim. Mas em Queimadas, por exemplo, eu faço produções caseiras, né? Então, já produzi, tem um projeto, inclusive, que eu estou para lançar, meu primeiro EP, já era para ter lançado, já tem as músicas, já fiz um videoclipe, já fiz lançamento e tudo, só que as músicas não estão registradas, aí eu vou registrar para subir, né, nas plataformas. Aí... mas produzi trilhas para alguns documentários, né? Inclusive com a Adriana, né? Ela fez documentário de sanfoneiros, fiz trilhas para documentários de oficinas que eu dei também, trilhas poetas cordelistas de Queimadas, para algumas webséries, né? Então faço isso de forma caseira, assim, o computador, uma interface de áudio, mas que você já consegue bons resultados. Produzi um grupo também de casamentos, grupo Lírios, uma vez, fiz uma produção com eles. Então, assim, eu não conheço mais outras pessoas em Queimadas que estejam fazendo isso, né? Com certeza tem um ou outro mas tipo como eu. Produz a própria música, né? O Flavinho, o Flavinho também. Flavinho General, ele faz as próprias músicas, né? É isso. Mas, assim... Vamos dizer assim... Tá engatinhando, né? Que tem uma atuação mesmo, assim... Mas por quê? Porque ainda não tem um mercado nesse aspecto por falta de espaços, né? Tá entendendo? Então, pra gente entender produção, né? Produtor não é só o cara que vai gravar. Isso é o técnico de estúdio. Tá entendendo? A pessoa confunde muitos papéis. Às vezes, o técnico de estúdio também está sendo produtor naquele.
produtor é o cara que vai conceber a ideia, né? Você tem a sua música, tem o seu projeto, ele vai amarrar aquilo ali e vai fazer com que aconteça. Por quê? Porque a gente pensa que é só dizer e os outros vão fazer. Não é. A ideia está aqui, você tem que transformar ela e comunicar ela. Aí você vai dizer, ó, é seu projeto, com, sei lá, o de Flavinho General. Não. Flavinho, a gente vai fazer aqui gravar aqui. Você quer o quê? Um DVD? Beleza. Vai ter banda? Não vai? Se tiver banda, a logística é essa. Se não tiver, a logística é essa. Vai ser gravado ao vivo? Não vai? Tá entendendo? Se for gravado ao vivo, a logística é essa. Então o cara vai amarrar isso aí, sabe? O produtor, ele tem essa função. E eu tô falando do produtor musical, né? Diferente de um diretor musical, que é o que tá dirigindo na hora lá do play. Sabe? Tem várias pessoas envolvidas, né? O processo musical é complicado. Aí não todo é mundo tão acha. Aí pronto. Isso é quando a gente entra pro lado profissional, né? E às vezes é porque falta recurso, né, pra galera trabalhar com isso, né? Mas quando você consegue minimamente essas coisas, o negócio acontece, tá entendendo? Então, o produtor musical. Então, eu atuo com produção musical? Atuo. Também, eu, inclusive, gravando, né? Minha especialidade não é muito gravar. Eu não sou muito cara da tecnologia, assim. Tem a galera que é mais crânio, assim, da tecnologia. Você pede um negócio, ele vai lá e arruma um programa ali e tá... Eu não. Eu sei como funciona. Então, eu vou chegar ali, por exemplo, se for o Matheus ali, meu técnico, Matheus, eu vou precisar disso. Aí Matheus vai organizar e vai deixar tudo prontinho. Mas quem organizou aquilo ali foi o produtor, né? Também atuo como produção cultural, né? Que é algo mais ampla, que é mais amplo. Esse projeto aqui do nosso Cultcast, né? É verdade. Ela é um fruto dessa atuação também. Escrevo projetos para o pessoal, né? Desenvolvi o festival, né? Desenvolvo o programa de bolsa, etc. Né? Então, a atuação... desde o começo, quando eu disse eu quero viver da música, eu já aprendi que tem que ser Tem que abrir várias facetas. Você não pode apostar num lugar só, não. É verdade. Quem apostar num lugar só... eu só toco em banda. Aí veio a pandemia, o que aconteceu? E aí? Né? Então, fica a lição para também a galera de Queimadas. Verdade. Vamos sair da parte técnica, falando sobre a musicalidade mesmo. Assim, se for traçar um histórico na Paraíba, em Queimadas, o que é que você leva em consideração nesse aspecto, musicalidade? O que a gente pode destacar? Que na história toda de Queimadas, da Paraíba, a gente pode fazer uma linha do tempo, assim, você pode destacar. Em Queimadas, cara, é algo importante, você citou. A gente precisa traçar a nossa história. Assim, a gente tem uma história já um pouco consolidada, assim, com as pesquisas de professor Antônio Carlos, professor Kiel, né? Lançaram livros, tem outras pessoas também, né? Que trazem muito essa abordagem da história política, né? Inclusive, Antônio Carlos lançou, né? Recentemente outro livro, né? Trata muito dessa história, assim, formal, assim, mas a gente está faltando trilhar nossa história cultural. É verdade. Tá entendendo? E aí, só pegando a deixa, eu sou meio, às vezes, o pessoal tem umas piadinhas comigo, né? Rapaz, tudo teu é Queimadas, né? Tudo, não sei... né? O nome do projeto, né? O que tem lá em Queimadas? Não, cara, é porque é o seguinte, eu contei isso, inclusive, no lançamento do livro do professor Antônio Carlos. Uma vez, num projeto que eu ia participar do Sesc Partituras. A gente ia tocar inclusive com o professor Jorge Ribas, né? Aí foi a primeira vez que me pediram para fazer um release. O release é tipo seu mini currículo, né? Mandar pro... né? Até 200 palavras, um parágrafozinho assim. E eu nunca tinha feito, né? Eu disse, vou ter que fazer. Como é que eu faço? Aí eu olhei assim alguns, tá bom. Aí Arthur, músico, tal, Aí eu vi uns colegas assim, botando assim, o cara era de Lagoa Seca, de Campina Grande. Aí o cara era de, sei lá, Esperança, aí Campina Grande. Aí eu, não, peraí. Você não mora em Campina Grande, cara. Você é de onde? De Esperança, né? Você é de... Aí eu botei Queimadas. Aí eu percebi isso, né? Não, qual o problema se eu botasse... É porque Campina Grande é mais conhecido, porque é o polo, né? Não, mas e daí, né? Aí eu fiquei levando isso comigo, né? Vou negar minha origem, né? Aí eu disse...
sou de Queimadas. Aí eu sou Arthur Nascimento, de Queimadas, não sei o que, não sei o que. Aí fui levando isso até com uma espécie de brincadeira interna, assim, né? Sim. E aí, muito nessa coisa, aí um dia eu entrei no site da prefeitura, o que tem, assim? Tem que ter algum cara, assim, que veio antes, assim, da gente e desenvolveu alguma coisa aqui musical em Queimadas, né? Aí foi o Antônio Barros, né? Peraí, Antônio Barros. Eu acho que eu conheço. Deixa eu ver aqui, o Antônio Barros. Aí quando fui ver, caramba, bicho. Um cara que é um dos maiores compositores do forró, né? E é de Queimadas, e a galera, a maioria não sabe, pelo menos da minha faixa etária, do meu ciclo de convivência, ninguém conhecia, né? Então, aí eu fui levando muito para isso. Então, eu fui percebendo essa lacuna de que falta a gente construir nossa história artística, musical, cultural, né? Então, quando você pergunta da musicalidade de Queimadas, como você vê? A gente só consegue falar do que eu vivi até agora. Isso. Não tem... O que eu falo antes? Aí tem esses pequenos, né? Teve uma filarmônica. Quem era? Quem eram os maestros? Onde esses caras aprenderam? Dados bibliográficos não existem. Né? Tem fulano, ciclano, que ainda participou da última formação, assim, da filarmônica. Tá, tocaram não sei aonde, fizeram uma homenagem a não sei quem e tal. Tá, mas... E antes? Tá entendendo? E cadê o relato dessas pessoas? Para dizer, ó, na minha época, era assim, eu aprendi assim, a gente ensinou assim, a gente fazia isso aqui. Para dizer, ó, teve fulano, teve mais fulano de tal, teve fulano de tal que era, né? Estão aí, né? Na Paraíba é mais fácil de encontrar mais dados bibliográficos, né? Fazer essa trajetória, né? Mas em Queimadas está complicado ainda. Mas quem sabe, né? Um historiador vem aí deslanchar essa parte aí que está obscura ainda. Minha linha do mestrado começou com essa linha de pesquisa história da educação musical. Acabou que o projeto foi caminhando para outra coisa. Tem um pouquinho ainda... Dificuldade de dados bibliográficos mesmo, né? Mas quem sabe para a próxima, né? Para o doutorado, quem sabe, né? É verdade. Arthur, estamos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Mas convidar o pessoal para curtir. Curta o vídeo, comente. Esse bate-papo tá legal. Gostou do bate-papo aqui desse primeiro episódio? Comente, compartilhe com o pessoal para chegar a mais pessoas, tá certo? E também se inscreva, né? Inscreva-se no nosso canal, é o @QueimadasCultcast, para você ficar por dentro aí das demais entrevistas que vão fazer nesse projeto bacana. Olha só, vamos para um bate-bola, Arthur? Vamos lá, um bate-bolazinho aqui. Tá? Algumas perguntas aqui só para a gente finalizar, tá certo? Uma música que te representa Queimadas para você. Além do hino? Isso. Tem... eu acho que a obra do Antônio Barros, né? Diga uma. Homem com H, talvez? Não sei. Eu acho que sim. Eu nunca parei para pensar nisso aí, não. Mas agora eu vou refletir mais também sobre isso. Né? Mas tem uma coisa interessante que o hino, né? Ele foi feito assim, não tem muito tempo, né? Seu Paulo Epifânio, né? Isso, lá do Zumbi. Lá do Zumbi, né? Ele... Até confundi com o Antônio Barros, mas é seu Paulo Epifânio. Eu dei aula pro neto dele, já de violão e guitarra, né? Eu tenho uma ideia de fazer assim, registrar o hino assim e criar uma versão mesmo de banda de filarmônica bacana, assim, para o hino e fazer uma gravação boa, né? Quem sabe é um projeto aí de produção que eu tenho aí pro futuro, quem sabe, né? A parte musical do hino, você sabe quem compôs? Foi Não, o Paulo Fânio fez a letra e a melodia. Aí eu acredito que eles mandaram isso para alguma empresa especializada em fazer esses arranjos, né? E alguém produziu os arranjos. Tem 2 versões, viu, gente? Tem 2 versões do hino. Inclusive, eu posso até dizer, dados técnicos, uma está em Dó maior, outra está em Sol maior. Eu gravei o próprio seu Paulo Epifânio uma vez, umas 2 vezes que eu fui lá entrevistar ele. Me parece que a versão 2, que inclusive eu acho que está no YouTube com um iniciozinho meio cortado, assim, é a que está mais condizente com a que ele canta, né? Mas eu gosto muito também da primeira versão que gravaram. Eu acho que foi até um dos meninos... quem cantou, acho que foi até um rapaz aqui da Filarmônica de Campinas. Não lembro agora o nome dele. Mas
isso é uma questão importante, né? O município, ele caminhar para uma oficialização mesmo do seu hino, né? Tem 2 versões, podem ouvir lá, tem 2 versões do hino, são muito parecidas, né? É parecido, a gente que é leigo não consegue muito identificar, né? Exatamente. Mas estão em tons diferentes. Então, em tons diferentes e tem leves mudanças. O arranjo é diferente, foram 2 pessoas diferentes que fizeram os arranjos, né? Óbvio, mas e também tem uma leve diferença, inclusive, na melodia, né? Da segunda versão para a primeira versão. Certo. Ô, Arthur, se você pudesse escolher uma trilha sonora lá para queimar, você escolheria uma ou você mesmo fazer a composição? Eu tô querendo compor, né? A trilha sonora para queimar. O meu EP se chama Evocações Queimadenses. Tem 4 faixas. Uma é um prelúdio, que é só guitarra. Tem 1 minutinho. Um prelúdio é uma pecinha de introdução, né? Vai servir de trilha sonora para a cidade. A segunda é a Coco Sonatina, que tem um videoclipe. É um forró que vai para um maracatu, que vai... E foi muito inspirado no Coco de Roda, né? Não muito não, né? Teve uma inspiração assim no Coco de Roda que tem. E aí tem uma outra que é o choro, que chama Choro Esquerzado. É um choro que eu fiz violão e clarineta. E uma outra que é um shot, que eu acho que é o que todo mundo vai conseguir ouvir direito, assim, porque as outras são meio complicadinhas, assim, complexas de ouvir, mas funciona muito bem como trilha sonora. Mas aí tem um shot saudosista. Eu sinto muito um aspecto saudosismo culturalmente, assim, Queimadas. Aí eu peguei esse shot que tinha um ar meio saudosista de algo... Aquela coisa, né? Saudade do que a gente não viveu. É verdade. Inclusive, Antônio Barros Cecel, né? É muita coisa que a gente não viveu, né? Mas até hoje ainda consegue ouvir e é uma música universal, né? Eu pretendo fazer alguns arranjos de umas músicas dele. Arranjos instrumentais. Minha vibe é música instrumental. Pronto, mais uma rápida. O que a música significa para você hoje? Eita. Essa é a rápida. O que é para mim hoje, né? Para além de atuação, profissão, ela é o que me ocupa, assim, os sentidos do que quando eu acordo e penso assim, o que eu vou fazer hoje, né? Aí eu fui para um congresso recentemente, né? O cara lá, um super doutor assim da área de música, da educação musical e tal. Aí todo dia eu acordo e pergunto o que é música e o que é pesquisa, né? Aí a gente olhou assim, caramba, quando a gente chegar nesse nível assim, né? Mas se eu parar para pensar assim e chega aquele momento de ócio, né? O que eu vou fazer agora? Qual a primeira coisa que me vem à mente? Eu tenho que fazer alguma coisa assim, de música, assim, que é o que me dá sentido, talvez, tá entendendo? É o que te move, né? E para finalizar, Arthur, por que a música é essencial para uma sociedade mais humana? Além de ser uma linguagem culturalmente e socialmente construída, ela permeia todos nós em nossos significados delineados, para usar a chave de uma pesquisadora inglesa chamada Lucy Green, né? Ela é o que nos dá significados para as nossas relações, muitas vezes. E permeia a gente enquanto sociedade e cultura. Beleza, Arthur Nascimento, eu gostei muito da nossa conversa. Eu espero que você esteja aqui conosco, vou convidá-lo, né, para participar dos próximos episódios, aqui na bancada também, entrevistando os demais participantes. Com certeza. Obrigado mesmo pela participação de hoje, viu, Arthur? Eu que agradeço, e lembrar que esse projeto, né, que nós desenvolvemos, eu e o Adriano, é justamente para ser esse canal, né, para dar voz a toda essa movimentação que está ali acontecendo. Muitas vezes as pessoas não veem, mas está ali acontecendo, e dar voz a essas pessoas que estão movimentando, né, a cultura local, né, e trazer esse registro tanto para a posteridade também, né, e é isso.
Pois é, então, Arthur, deixar claro que esse projeto foi desenvolvido com incentivos fiscais, né, através da Lei de Incentivo Aldir Blanc e com apoio institucional da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, porque é tanto... Tá né? tudo interligado. Tudo também. interligado e às vezes até confunde, né? Então, o apoio institucional da Secretaria lá em Queimadas, de Cultura, Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, e também, claro, feito através da Lei de Incentivo Aldir Blanc. E então é isso, finalizando o nosso primeiro episódio, né, desse projeto interessante, o Queimadas Cultcast, e a gente vai tentar trazer novos episódios mais interessantes, novos convidados aqui na apresentação aqui do Lamartine Miranda, hoje o convidado Arthur Nascimento, a produção, a direção e produção é de Adriana Araújo e a técnica do nosso amigo Matheus. Então obrigado pela audiência e até o próximo.